3, 2, 1. Então, ele jogou Copa do Mundo e jogou muita bola. Eu diria para vocês que se tivesse jogando hoje, estaria entre os 26 do Tite. Mas agora o grande desafio dele vai ser aonde? Ao lado do Tite. César Sampaio, Beleza. você é craque. Obrigado, prazer estar com você aqui. Obrigado por receber a gente aqui na CBF. Nada, cara. Uma sala emprestada aqui de outro craque, né, que é o Branco. Sim, aproveitando a ausência aí, o Branco saiu para o ataque, nós viemos aqui na Tá vendo? contenção. Arrumar a cozinha aqui, né? Ô Sampaio, é mais ou menos isso? Jogar é mais fácil do que ser assistente numa Copa do Mundo? Que eu sei que você vai experimentar agora essa sensação. É mais fácil, eu acho que não é. O que não que é o fácil? termo exato. Mas a responsabilidade, para mim, maior. Bom, como perfeccionista, assim, a gente sempre, tudo que faz, quer fazer da melhor forma possível, só que hoje nós somos direta e indiretamente responsáveis por 55 nomes que tornaram 26, né? Então, nós temos reuniões diárias aqui e o trabalho nosso, o produto de trabalho nosso são os jogos. Então, nós subdividimos aqui entre os auxiliares e analistas, vemos jogos e aí esse material produzido é a discussão diária nossa para chegarmos a esses 26. Então o desgaste é grande, né? Cuidar de um e cuidar de 55, agora 26, são assim, movimentos distintos. E hoje o dia fica mais curto, né? Como atleta, o dia tem mais horas. E como auxiliar técnico, o dia tem menos horas. Não, e detalhe, ó, não tô aqui dando moral pra ele, não. Ele merece moral, mas não tô dando moral, não. A gente ficou esperando aqui um pouquinho, por quê? Porque ele tava em reunião. Sim. Tava rolando uma reuniãozinha lá. Foram duas, né? Foram 2 reuniões, isso. É, a vida é assim, né? Esse é o treino, né? A Sim. reunião é o treino e o jogo o bicho pega. É bem isso. Nós tentamos, como a gente não tem muito tempo de convívio com os atletas, né? De treinamento, assim. As simulações, tudo que a gente pensa em fazer, nós simulamos aqui. E aí o Tite aprova ou não, né? Então, nós entre os auxiliares e os assistentes, os auxiliares e os analistas, mais o pessoal da fisiologia e preparação física, a gente estrutura tudo e aí o Tite concorda ou não, ou faz algumas observações, a gente ajusta para que no dia a dia nada dê errado. Quando você trabalhava na televisão, lá no ar-condicionado, comentando, eu lembro que você falava muito assim, eu não vou ser técnico porque eu sou muito bonzinho para ser técnico. Sim. O Tite é um pouco do teu perfil, né? Assim, ele é bonzinho e tal, mas na hora que tem que ser firme, é firme também. Sim. O fato de vocês serem muito parecidos, e até, me permita a expressão, Caxias, sim, é por isso que vocês deram tão certo, que você encaixou como uma luva nessa comissão técnica? Entendo que os valores nossos são próximos e até o Tite muito religioso também, né? Essa parte espiritual a gente tem em comum. Eu acho que a comissão nós temos perfis assim distintos, mas valores iguais. E acredito que sim, né? Acredito que isso nos aproximou, sim. Além de tudo, de ser o mais leal possível, né? De fazer por merecer, de não gostar de antijogo, de artimanha. Então, são coisas que nos aproximam, sim. A mim e a comissão, né? O restante, como eu disse, a personalidade distinta de cada um, né? Não são... Tem um que são mais bravos que eu, não são tão bonzinhos assim, mas os valores e princípios são os mesmos. Vem cá, e tem uma história engraçada aí que você achou que você ia ser demitido. Como é que foi isso aí? Essa foi no início, meu início. Tudo que você vai fazer pela primeira vez é desafiador, né? E o meu não foi diferente. Os 2 primeiros amistosos que fiz, né? Os 4 primeiros amistosos, né? Foi uma derrota e 3 empates, né? E aí o Tite me chama pra conversar no quarto dele, né? Aí eu já ligo pra minha esposa e falo... Foi bom estar aqui. Gente, 4 jogos sem vencer com a seleção, né? Por muito menos, a gente já viu acontecer tanta coisa.
E aí dei um toque na minha esposa, falei, ó, o Tite me chamou, o Tite e o Matheus, no quarto dele, acho que eu vou cair. Aí ela... E ela falou o quê? Não, tudo bem. Assim, a gente, meu perfil, acho que por isso que a gente dá certo. Minha esposa é grossa, assim. Não grossa, mas ela é direta. É direta, realista. Ela falou assim, pelo que eu conheço do Tite, se você for fraco, ele vai te mandar embora. Então eu já cheguei assim, abrindo a porta devagarinho e tal. E aí foi quando ele me deu a notícia, né, que queria me efetivar, que apesar dos resultados estava contente com o meu trabalho, com o meu comportamento e tal. E foi, assim, para mim, uma oportunidade que eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu falei, caraca, cara, né? Com os números todos adversos, então agora eu acho que eu posso produzir, que eu acho que eu posso contribuir mesmo. E dali pra cá, cara, a gente conseguiu, exceto aí a Copa América, né? A final da Copa América, conseguimos bons números e é legal isso, né? Que você, aqui, principalmente na nossa cultura, os resultados pesam muito, Sim. né? Você jogar bem, você fazer por merecer as variáveis do jogo que muitas vezes você não controla, elas não entram numa observação. Ganhou é bom, perdeu é ruim, né? Então muitas vezes o treinador domingo é bom, quarta-feira é ruim, no outro domingo volta a ser mais bom. ou menos, aí volta bom e tal, e fica nisso. Hoje você tá bom, né? Hoje a gente tá... classificado pra Copa e tal. Isso. Tá bom, né? Tá bem. A esperar assim, a bola rolar. Mas a maneira com que eu fui selecionado, né? Deu pra ver que acima dos resultados é a competência mesmo, né? O que é avaliado é a competência. E treinador sem chance mesmo, continua achando aquilo? André, vou falar pra você, eu não esperava estar sentindo isso. E tá dando a coceira? A resposta. Olha Cara, só, hein? Eu nunca tinha trabalhado com um modelo de gestão como esse. E eu não conhecia um modelo de gestão como esse. Nós somos liderados pelo Juninho, né? Nosso coordenador. O Tite é um treinador que, assim, ele valoriza muito a equipe, atribui responsabilidades para cada um, né? E consegue extrair o máximo de cada um dentro da característica. E mais do que isso elaborar, pegar tudo e toda essa estrutura que nós construímos e tirar a essência para colocar em prática. Então, são pessoas fantásticas, assim, eles já estão juntos há muito tempo, né? A estrutura base deles, o Fábio, o Kleber, né? O Matheus desde que nasceu. Então, já estão juntos há muito tempo. Depois tem os meninos, né? O Gui, Tomás e Bruno, e eu sou o mais novo. Mas tem sido desafiador, ele é um cara perfeccionista, ele nada aquém do seu 100% todo dia. Porém, é um cara muito humano, é aquele cara que quando você tá embaixo ele te dá a mão, te puxa, é um cara que tá sempre atento aí às inseguranças e não é o Tite, somos nós, né? Agora, depois desse período, a gente vê que nós somos um grupo assim que as nossas competências, elas não se sobrepõem, né? O que você tem de melhor não é o meu, Sim. né? E a gente vai contribuindo assim, cada um dentro do seu valor, da sua competência e da sua personalidade. Ou seja, então, depois desse ciclo aí de Copa, depois do Hexa, vai estar disponível aí para o Campeonato Brasileiro. Técnico César Sampaio aqui, apresento para vocês. Cara, você tem participação na minha estada aqui também. É verdade, é verdade. Com o Nelson, gratidão é uma coisa uma palavra pouco usada e às vezes também, às vezes não, no mundo de hoje, os caras viram a página rapidinho. Então eu sou grato a você, né? Você me deu uma notícia na minha vinda pra cá, né? Que eu não sei a fonte, mas... A fonte era boa. A fonte era boa. Era, não é, porque eu já... Então, grato também, né? Foi um momento aí que a gente... Momentos internos, né? Da proximidade que nós temos e de um amigo em comum, no caso, o Nelson Hirata, que é parceirão.
E a gente tá aqui, cara, tá nessa missão. A gente, quando entra na missão, é 100%. 100% e estamos nessa, em busca do Hexa. Só para contextualizar, né? Foi em Singapura, se eu não me engano, num amistoso. Foi. Uma fonte muito boa me deu a informação de que o César seria efetivado, ou já estava em vias para ser efetivado na comissão técnica. E aí dei a notícia, na época lá na televisão, e um amigo que a gente tem em comum mandou o vídeo pro César Sampaio, né? É o Nelson, que é esse cara aqui que a gente vai colocar a foto dele aí, parceirão. E aí por isso que o César tá falando, né? Que essas relações, a vida às vezes dá a volta, né? O mundo é redondo, a gente tem amigos em comum, isso acontece. Agora, o Sampaio, Copa do Mundo, 26, lista que foi anunciada, você estava lá sentadinho, né, junto com a comissão técnica na entrevista coletiva, que foi na semana passada. Assim, muito se falou da questão do Daniel Alves, né, acabou sendo o assunto, né. Ele é um jogador que, 39 anos, é experiente. Você passou pela situação também parecida de ser um jogador experiente e ser um líder dentro de campo. Você foi capitão, jogador de Copa do Mundo. A importância de um cara que dentro de campo pode te entregar, como o Tite falou na entrevista, mas principalmente aquele cara que junta o vestiário e é agregador. É mais ou menos esse pacote que levou vocês a convocarem o Daniel? Sim. E o momento dele, né? Bom, eu posso dizer porque dentre esses feedbacks nós temos em média cada auxiliar e analista 8 a 9 atletas e o Daniel tá debaixo do meu chapéu, né, que a gente fala do meu repórter de feedback. E a gente acompanha as duas realidades dele, né, quando ele transfere para o Pumas, no México, e depois agora a realidade dele no Barcelona. Ele, tendo como referência os dois amistosos, no caso Coreia e Japão, é esse Daniel que a gente espera que contribua conosco, e teve esse déficit da ida para o México. Ele teve uma gastroenterite, enfim, perdeu peso, mais as transferências, o período inativo, a performance física, principalmente física dele, impactou. Nós tivemos com o Fábio Marçardian e o Guilherme Passos, né, dando diretrizes para ele no clube e depois agora no Barcelona. E ele cumpriu isso, né? A gente entende aí que essa parte física dele é primordial, tecnicamente é indiscutível. O modelo nosso, ele tem uma função mais de um lateral construtor, né? Dentro daquilo que o jogo pede, a gente sempre vê as forças e as fraquezas dos adversários e é um vencedor, é um cara muito envolvido com o novo, né? Eu costumo dizer que eu também tinha esse perfil, eu sempre buscava o que tem por vir e busco ainda, né? Uhum. O Daniel é um cara que não conta medalhas, né? É um cara que sempre o próximo passo é o mais desafiador, é esse cara que eu por menos tempo mais conhecia, aprendi a conviver, e que no Barcelona agora encontrou, né, o Fábio e o Gui encontraram com os níveis físicos que o trouxe aqui, né? Ele, para deixar claro, ele não veio na convocação de Gana e Tunísia, e agora vem porque recuperou, né, assim, a sua condição física, é um vencedor, é um dos nossos líderes, dos capitães. O Vinícius pode me ajudar até as últimas duas conquistas, né, que foi a Kirin Cup do Japão, né, que ele venceu no amistoso, a taça, né, que nós, e a Copa América. O Daniel... Ainda teve a medalha, né? Não, então, da principal, né, e ainda teve a Olímpica. A Olímpica, então, é um jogador que tem todo esse histórico, mas não se faz valer desse histórico, isso que é mais legal. Ele sempre, o que está por vir é o desafiador. Quando você foi lá no México, lá foi, se não me engano, um resultado muito ruim pro Pumas. Sim. Te assustou, te botou pulga atrás da orelha ou não? Eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado com o estado físico do Dani, né? Eles iam numa sequência, né? Eu cheguei, mas eles iam numa sequência de 4 e foram para 6 jogos
sem vitória, com essa sequência de 6 jogos, uma derrota, acho que em casa de 1-5, né? 5-1, perderam em casa. E o jogo do Barcelona também, enfim, eu fiquei preocupado. A informação que nós trouxemos para cá, tivemos uma participação direta aí como eu falei, dessa parte de preparação física, o estado físico, o Daniel bem, ele é outro Daniel, é o Daniel que esteve com a gente, né, nos amistosos. Então foi um outro atleta que eu encontrei lá. Agora, Sampaio, quando a gente vê a imprensa internacional falando da seleção brasileira, 9 atacantes com um monte de interrogação, não, de exclamação. Sim. Isso é legal demais ver, né? Porque os caras estão olhando para a seleção, não que não olhem, porque a seleção brasileira naturalmente é sempre favorita, é sempre colocada como favorita. Mas dessa maneira, 9 atacantes, exclamação, é um gostinho legal ali, não é? É diferente a maneira de nós, que eu olho o jogo hoje. Né? A França, última campeã mundial, ela tinha 6 defensores, né? Tinha 7 até, né? O Kanté, o Pogba e o Matuidi, né? 4 mais 3. E nem por isso era um time defensivo, né? Assim, era um time reativo. Então, o mais importante para mim hoje é qual a função dos atacantes sem a bola, o que eles vão fazer, né? Porque muitas vezes equipes com 9 atacantes são frágeis defensivamente e equipes com 8 defensores são frágeis defensivamente também, né? Então, e dentro do nosso modelo a gente busca sempre o equilíbrio, todos os que estão em campo, né, os 11, eles têm uma função específica com e sem a bola, dentre a estratégia traçada. Então, mais do que o número de valências, assim, ofensivas ou defensivas que você coloca em campo, é você saber utilizar esses atletas. E lá, assim, nessa semana que está começando de treinamentos na Itália até chegar a Doha, que tipo de ajuste é importante nesse período? E aí, pegando a tua experiência, evidentemente, como um cara da comissão técnica, mas principalmente como jogador. Sim. Que tipo de ajuste se faz nesses jogos? É detalhezinho ou alguma coisa pode ser construída a partir dessa chegada de todo mundo numa pré-copa, assim? É difícil porque das copas todas, essa é menos tempo de preparação, né? Então, esses ajustes, eles já estão sendo feitos, assim, né, no decorrer desse período nosso e também dos últimos amistosos. Dificilmente a gente vai ter tempo, porque tudo que você for inovar, você tem que simular e testar, né? A gente não vai ter um amistoso antes do início da competição. Então, o mais importante hoje é ver em que estado físico esses atletas chegam. Tem alguns com acúmulo de minutos, então fisiologicamente identificar isso, e dentre isso agora é em cima do nosso adversário da Sérvia, né? A gente tem estudado há algum tempo e tem um grupo de observadores também, né, que nos trouxeram informações, então treinos estratégicos para aquilo que o jogo vai pedir, né, em termos defensivos e ofensivos, de menos para mais, né? Uma vez identificado essa parte física e fisiológica, já está simulando aquilo que o jogo vai pedir. Cara, é a estreia que tira aquela coisa de Copa aqui, estamos no Catar, enfim, é sempre uma coisa assim diferente, né? Quando você estreia, você tira aquela zica lá, aquela coisa toda, e aí caminhar vai ser diferente, principalmente quando você tem um time que tem uma mescla de experientes e jovens, mas tem muitos jovens também. Esse primeiro jogo é o que vale, assim? A estreia é a estreia, né? São 16 atletas que jogam a primeira Copa, porém são meninos, né? Esses jovens que já estão na Europa. As ligas assim que você fala. Rodrigo, os caras ganharam Champions, os caras jogam Premier, os caras, assim, apesar da pouca idade, já tem essa experiência. Porém, uma Copa do Mundo é o Oscar, né? Eu entendo assim como o Oscar da modalidade, então
são um momento, cada um dentro, vou falar da experiência minha, claro. Né? Uma noite mal dormida, acordei várias vezes, né, assim, dormia 2 horas e acordava 1 hora e olhava no relógio. Vai ficar assim também, mesmo como auxiliar? Cara, ou já tá mais tranquilinho? Eu penso que não. Eu penso que não. Pelo que eu tenho vivido aqui, a gente tem trabalhado muito há muito tempo. A gente está muito seguro do nosso conteúdo. É lógico, eu não vou ficar normal. Não dá para ficar. Não dá. Se não tiver aquele friozinho na barriga, mas não a ponto de perder o sono. Esse equilíbrio assim, necessário para um líder. Mas quando começa o jogo, cara, é algo que eles fazem todo dia, entendeu? Se fosse chamar para tocar um piano, para pintar um quadro, assim, aí o cara ia estar... Mas assim, jogar bola eu falo até como ex-atleta, hoje eu sinto muita falta, meu corpo já não me deixa mais, né? Tenho algumas cicatrizes, algumas marcas aí de grandes batalhas, porém muito prazeroso, né? Acho que essa criança que existe dentro de cada um, ela se aflora nesse momento e a gente espera assim que eles possam estar desenvoltos, possam estar leves, né? E que a gente possa traçar uma estratégia fidedigna assim do jogo para que possamos ter uma grande estreia. 2 últimas perguntas aqui. A primeira, o Casemiro é o César Sampaio desse time? Ou tá mais para Bruno Guimarães? Ou tá mais para Fabinho? Acho que é mais Bruno. Um pouco dos 3. É bom que ele fala mesmo. O Casão, assim, eu tenho o Fabinho e o Casemiro como referências mundiais na posição. São jogadores assim, nesse 4+1, para a linha de 4, um primeiro filtro, um jogador que o Casemiro, se não me engano, era meia no São Paulo, sim, na base. Então, esse domínio orientado, ele fazer a bola chegar nos meias, ele é um cara assim, primordial. O Fabinho, com as conquistas todas, né, que tem, ele otimiza também muito esses meias e atacantes. E tem a pegada, né? O Bruno já é mais um segundo homem de meio campo. O que eu digo, né? A minha época passou, mas a gente está bem representado no setor. Nós estamos com atletas que podem cumprir muito bem essa função. Não, eu gostei. Tem um pouco de cada um. Para fechar, te agradecer demais. Pergunta fácil. O Hexa vem? Cara, esse é o nosso grande sonho e a gente tem dedicado tempo e aperfeiçoado a cada dia para que, dentro daquilo que nos cabe, né, possamos passar o melhor conteúdo para os atletas e cada um possa, dentro de campo, fazer por merecer. Eu entendo que são processos. A nossa etapa hoje é de simular bem o que o jogo vai pedir e para que possamos fazer uma grande estreia. E a partir daí, sim, são construções que diariamente a gente vai colocando esses tijolinhos, mas sim, é uma equipe preparada. Isso eu posso falar, nós estamos entre os favoritos, sim, por tudo que a gente vem fazendo e a gente quer continuar fazendo para fazer por merecer esse Hexa. Te vejo no Qatar, então? Nos vemos lá, André. Pô, vai ser legal. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu pelo papo, valeu por receber a gente. E você que acompanha a gente, faça como o César Sampaio. Se inscreve aqui no canal, sim, ativa as notificações, compartilha aí. Vai ter muito conteúdo de Copa a partir dessa entrevista com o César Sampaio. Tamo junto.